Bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e é sempre um prazer estar aqui com você para poder semear no seu coração semente de fé, de alegria, de esperança, de paz, de tudo aquilo que possa enriquecer e te fortalecer durante a sua jornada. E no dia de hoje, eu gostaria de falar de um tema que eu acho que todo mundo gosta dele, que é falar dos nossos looks, de como nós nos vestimos, de como nós nos usamos adereços. E esses adereços e as nossas vestimentas têm muito a ver com conceitos culturais, que ao longo dos anos, ao longo das culturas que foram passando, dos costumes, isso tudo foi modificando e foi fazendo até com que determinados tipos de roupas ou adereços marcassem tempos, épocas, culturas, países e desse também um toque especial de como as pessoas viviam. É muito interessante que a forma como que nós nos vestimos ou como nós nos enfeitamos, com os nossos adereços pode trazer muita informação acerca de quem nós somos, das nossas preferências, daquilo que gostamos. Por exemplo, existem pessoas que vão vestir roupas que vai demonstrar a sua preferência por um time de futebol. Vai lá, compra aquela camisa daquele número do jogador da sua preferência, do seu time que torce. Já outras pessoas gostam de se vestir de uma maneira que demonstra prioridades, gostos musicais. Ou até mesmo tem pessoas que vão se vestir por causa do uniforme que usa, vai demonstrar a profissão que ela tem. Então, a forma como que nós nos vestimos, ela vai expressar muito mais do que nós imaginamos acerca de nós mesmos. Quando nós olhamos para a cultura ao longo do tempo, ao longo das épocas, a gente vai perceber que essa maneira de vestir, ela traz uma característica muito peculiar da época que as pessoas viviam, como elas se comportavam. E quando a gente vê lá, vai fazer uma pesquisa igual eu fiz, qual foi a roupa mais antiga relatada? Foi um vestido e ele é um vestido datado de 5.000 a 5.500 anos atrás e ele mostra o início do reinado egípcio. É o vestido de Tarkhan. Esse vestido, ele era de manga comprida, muito provavelmente usado abaixo do joelho, e as suas características mostravam que era um vestido bastante elegante, bastante trabalhado. E ao longo dos anos, a gente vai percebendo que as vestimentas, elas foram se tornando modificadas de acordo também com a necessidade. A roupa, ela foi feita para nos cobrir, para nos proteger do frio, para proteger de esforços. Determinadas profissões usam roupas mais grossas para poder proteger aquilo que ela está trabalhando, aquilo que ela está fazendo. E hoje em dia, com essa tecnologia de ponta que nós temos, existem determinados tipos de tecidos utilizados nas vestimentas, até mesmo para poder proteger contra frio, calor, contra materiais químicos que a pessoa que está trabalhando está utilizando, fogo. Então, as vestimentas, elas são muito importantes em vários quesitos da nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, o relato mais antigo de uma vestimenta está lá no livro do Gênesis, no comecinho de tudo. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus e desobedeceram, comendo daquele fruto que Deus havia dito para que não comessem, eles então descobrem que eles estão nus e escondem de Deus.
E quando Deus, então, no cair da tarde, vai procurá-los para passar o fim da tarde com eles, o pôr do sol com eles, Deus então pergunta: Adão, onde é que você está? E Adão vai dizer: Senhor, quando eu te ouvi, eu me escondi. E Deus pergunta: mas por que você escondeu? E ele vai dizer: porque eu descobri que eu estava nu. E Deus então vai ter uma conversa com ele, que a gente conhece essa conversa. E o relato bíblico de Gênesis 3:21 vai dizer assim para nós: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus então vai fazer vestimentas para aquele casal para cobri-los da sua vergonha, da sua nudez. E quando isso acontece, para que tivesse essa pele de animais para poder cobri-los, isso aponta para a morte de um animal, que estaria mais tarde mostrando para nós a morte de Cristo Jesus. Que quando nós o recebemos dentro do nosso coração, nós recebemos também uma nova vestimenta para a nossa vida. E aí o sentido de vestimenta vai ser muito mais especial do que apenas uma roupa, um tecido que recobre o nosso corpo físico, mas uma vestimenta que estará cobrindo o nosso caráter, aquilo que está dentro de nós, a nossa essência, que vai mostrar muito mais informações acerca das nossas prioridades, nossas preferências, aquilo que gostamos, o estilo que a gente acha que fica bem em nós, mas vai demonstrar a presença de Cristo Jesus na nossa vida. E para que nós possamos meditar acerca dessas vestimentas espirituais, eu gostaria de ler com vocês um pedacinho da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. No capítulo 3, no versículo 12 em diante, ele vai dizer assim para aqueles irmãos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E quando ele está escrevendo, então, dizendo para aquelas pessoas se vestirem dessas características, eu posso imaginar que tecido diferente esses, né? Eu gosto de trabalhar muito com artesanato, gosto de bordar, gosto de costurar, fazer trabalhos manuais, e eu sou piolha de loja de tecido. Quando eu viajo e eu vou para um lugar diferente, eu procuro uma loja de tecido para me ver as novidades. É uma coisa que me atrai, que eu acho bastante interessante. E eu gosto de tecidos diferentes, com estampas diferentes, linhos diferentes. Eu acho isso muito bacana. E agora, o apóstolo Paulo, ele está falando de um tecido diferente. Ele está dizendo de algo para que nós possamos nos vestir. E ele vai dizer assim: se vistam de ternos afetos de misericórdia. Olha só que tecido diferente, né? Ternos afetos de misericórdia. Como que eu poderia me vestir de misericórdia? É uma maneira como eu me comporto com as pessoas. É a maneira como eu reajo a elas. É a maneira como eu trato aqueles que passam por mim durante a minha caminhada. E ele ainda vai dizer: vocês se vistam de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E eu posso imaginar quão especial são essas roupas. Roupas de bondade, vestir de longanimidade, vestir de mansidão. Como o mundo está precisando disso hoje? Vivemos um tempo tão desenfreado, parece que a nossa vida é como um carro descendo ladeira abaixo, sem freio. E quando nós nos vemos, estamos sempre correndo, sempre num frenesi, não temos tempo de ouvir as pessoas.
Às vezes deixamos para lá aquele abraço que poderíamos dar em alguém que estaria precisando daquele abraço. Às vezes deixamos passar uma conversa que talvez nem demoraria tanto, mas que salvaria a vida de uma pessoa. E isso tudo são vestes que vão trazer tanto para a nossa vida, quanto para a vida do outro que recebe essa atenção, esse carinho, vai trazer para nós um brilho muito especial. E ele vai continuar dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoem vocês uns aos outros também. Olha que vestimenta maravilhosa! É a vestimenta do perdão. Talvez ela seja aquela vestimenta um pouco difícil de vestir. Um apertado que às vezes faz você balançar um pouquinho para a roupa entrar dentro de você. Ou talvez aquele zíper difícil de abotoar lá atrás. É uma roupa um pouco difícil mesmo. Mas perdoar é imprescindível para a nossa caminhada. Todos os dias nós precisamos do perdão de Deus para a nossa vida. E se precisamos do perdão de Deus, nós também precisamos perdoar uns aos outros. Senão a gente não pode nem orar o Pai Nosso quando lá vai dizer que assim como eu perdoo aquele que me ofende, que o Senhor me perdoe também. Nós precisamos do perdão. Nós precisamos seguir em frente sem culpas. Nós precisamos ter a alegria da leveza de coração. E então nós precisamos perdoar, tirar aquelas vestes de trapos de amargura, aquelas vestes rotas, rasgadas, de falta de perdoar, de angústia no coração, daquele lixo que alguém deixou ali. Nós precisamos perdoar, porque perdoar é fazer faxina na alma, é vestir roupa limpa, é vestir roupa lavada, cheirosa, perfumada. Essa é a vestimenta do perdão. E o texto vai continuar nos ensinando o que é importante nas nossas vestimentas. Ele vai dizer assim para nós no versículo 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor dentro de vocês, que é o vínculo da perfeição. Olha que coisa maravilhosa, vestir vestes de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. É pelo amor que nós nos unimos uns aos outros com as mais diferenciadas formas de nos relacionar. O amor é o vínculo que une, é o vínculo que traz essa graça, essa alegria uns com os outros. Se eu não amo, eu não consigo fazer nada, porque o amor é aquela pitada da receita que faz tudo ficar mais gostoso. E nas vestimentas, o amor é aquela roupa maravilhosa que vai compor o seu look da forma mais perfeita. É a maneira como nós vamos nos relacionar uns com os outros. E o apóstolo Paulo, ele continua descrevendo essa roupagem. Ele vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O que é um árbitro? O árbitro é aquele juiz lá do futebol, é aquela pessoa que está importante dentro de uma relação para ajudar a decidir algum impasse. O árbitro é aquele que promove a justiça, a paz. A paz, então, ela deve ser o árbitro dentro do nosso coração. Quando eu vou fazer algo, se eu não tenho paz com aquilo, é porque não dá certo, não tá legal, não vai me levar adiante. Mas se eu tenho paz na minha decisão, se eu tenho paz naquilo que eu estou fazendo, na maneira como eu trato o outro, na maneira como eu reajo aos estímulos da vida,
Então a paz, ela se torna árbitro no meu coração e vai dizer que eu estou no caminho certo, vai dizer que a minha decisão estava correta. É importante nós nos vestirmos de paz. Aliás, tem um ditado que diz que mais vale ter paz do que ter razão, porque a razão por si só, ela vai aparecer em algum momento, mas se for preciso você abrir mão, abra mão da razão, mas nunca abra mão da sua paz. Ela não tem preço, ela é o árbitro dentro do nosso coração para dizer para nós, para nos nortear na nossa caminhada e nos orientar se estamos fazendo certo ou não, se a nossa decisão foi importante ou foi uma tolice. A paz, ela governa a nossa vida e não tem nada melhor do que um coração em paz. E depois, o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo muito legal aqui no final desse texto sobre as vestimentas. Ele vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruindo e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, então, ele está coroando toda essa roupagem com dois adereços importantíssimos. É como que você vestisse uma roupa de linho fina, você colocasse o seu melhor traje, aquela roupa que foi cortada, que foi costurada no estilo de alta costura, você está muito elegante. Mas ainda agora tem adereços para serem colocados por cima dessa roupa elegante. E ele vai dizer sobre a riqueza desses adereços. Ele vai dizer que vocês devem ser ricamente cobertos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é descrita no Salmo 119, no versículo 105, como que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela entra dentro do nosso coração e ela é capaz de transformar aquilo que está lá dentro. Ela é capaz de purificar o que não está legal. Ela é capaz de fazer brotar sementes de bem, de paz. A palavra de Deus, ela é transformadora. Por isso que a gente chama ela de viva, porque ela é um alimento que traz energia espiritual para nós, traz alegria para o nosso ser, traz ânimo, coragem, vontade de seguir adiante. Então a palavra de Deus é uma riqueza, é como que você tivesse colocado sobre você uma fina joia. E a segunda coisa que ele trata como um adereço finíssimo, como se fosse a cereja do bolo, ele vai dizer: sejam gratos, sejam agradecidos. Tudo que fizerem, seja por palavras, sejam por obras, o que você fizer, faça em nome de Cristo Jesus com um coração cheio de gratidão. O Senhor Jesus, ele nos proporciona todos os dias todas as ferramentas que nós precisamos para trabalhar, para viver, para poder lutar na nossa jornada, na nossa caminhada. Se a gente não tiver a presença dele, não vai dar certo não. Mas se a gente crê que ele está do nosso lado, se a gente pedir ajuda para ele, tudo vai funcionar. Ainda que a gente passe por reveses na vida, ainda que a gente tenha tempestades, tenha dificuldades, desafios, porque a vida sempre nos desafiará. Mas se ele estiver do nosso lado, se tudo que a gente fizer com a presença dele, com um coração cheio de gratidão, vai dar certo.
A gratidão, ela abre portas para as bênçãos. A gratidão, ela se baseia no fato de nós reconhecermos que tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos vem do Senhor e é para a glória dele. Eu quero dizer para você uma coisa muito legal. É muito bom a gente entrar dentro de uma loja e comprar uma roupa nova, um look novo, um sapato novo. Nós mulheres temos uma afinidade por sapatos, por bolsas, por adereços, né? Mas eu acho que isso não é só das mulheres. Os homens também gostam de andar elegantes. E isso é bom, isso é muito legal. Andar bem, andar fino, andar elegante traz um prazer para a nossa autoestima. Andar com uma roupa bonita é muito bom. E em cima disso existem marcas caríssimas, existem nomes de grifes que investem, né, na cultura, na moda e nas tendências. Mas eu quero dizer para você que mais importante do que o salto, do que o sapato elegante, a roupa, a bolsa, o vestido, a calça, a camisa bonita, mais importante que isso é a nossa vestimenta espiritual. Que eu e você possamos todos os dias acordar, colocar um look legal para ir enfrentar a vida, mas que nós venhamos nos revestir de ternos afetos de humildade, de mansidão, de generosidade, de bondade, de perdão. Que a gente venha cultivar uma paz dentro de nós, capaz de ser juiz nas nossas decisões. E que tudo quanto nós fizermos, seja sempre lembrando que tudo que somos é porque o Senhor nos permite ser. Tudo que temos é fruto da bondade dele para conosco. E tudo aquilo que nós venhamos fazer, que seja para a glória do nome dele. Se vista com o seu melhor look e que o seu melhor look seja adjetivos que contribuem para abençoar aqueles que estão andando do seu lado e que seja principalmente para glorificar o nome de Deus na sua vida. Um forte abraço para você. Obrigada por estar sempre comigo, me assistindo nas quartas-feiras. Se essa palavra te abençoou, compartilhe ela com alguém. Semeie no coração de um amigo seu essa mensagem de se vestir da forma mais linda que existe. E você fazendo isso, você estará trazendo para a sua vida adereços importantes, como generosidade. Ative o sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos. Dê o seu like, nos ajude a semear essa palavra tão especial no coração das pessoas. Que Deus abençoe a sua jornada.